Oi, meus amores! Estamos nós aqui mais uma vez. Hoje a gente vai continuar falando sobre o nosso reino vegetal, né? Sobre o nosso reino plant. A aula passada eu falei um pouco sobre monocotiledônia e dicotiledônia. E nessa aula de hoje a gente vai entrar na histologia vegetal. Quando a gente fala de histologia vegetal, a gente está falando dos tecidos vegetais, tá? E o primeiro tecido vegetal que a gente vai abordar vão ser os tecidos meristemáticos. Olha que bacana! Tecido meristemático, quem é? Nada mais é do que os tecidos embrionários das plantas, tá bom? Então, tecido embrionário vai ser a mesma coisa que meristema. E aí a gente tem dois tipos de meristema. A gente tem meristema primário e meristema secundário. A gente não, né, pessoal? As plantas. Então, olha só, o meristema primário das plantas, geralmente nós encontramos, geralmente mesmo, sempre assim, a gente encontra em monocotiledônia e dicotiledônia, beleza? Então, o meristema primário vai estar presente tanto nas monocotiledôneas quanto nas dicotiledôneas. E olha só, no caso do meristema primário, a gente vai ter células indiferenciadas, são as células totipotentes, são células que podem se diferenciar em qualquer célula do tecido vegetal. Tá? Em qualquer célula do vegetal, esses meristemas eles podem se diferenciar. E aí no meristema primário, a gente vai perceber que a planta vai crescer em comprimento, para cima e para baixo. Já aqui no meristema secundário, a gente vai ver também que a planta ela vai crescer em largura. E não são todas as plantas que possuem esse meristema secundário, tá? Mas voltando aqui para o primário. As células elas são diferenciadas, como eu falei para vocês, são células totipotentes, que são capazes de se diferenciar em qualquer tecido. Tá? Em qualquer tecido vegetal. E aí eu fiz um desenhozinho aqui para vocês perceberem onde é que estão essas estruturas, esses meristemas, esses tecidos embrionários. A gente tem chamado gema apical, fica bem na pontinha aqui, de todo vegetal existe essa gema apical, que é o que vai fazer ele crescer para cima, em direção ao sol, em direção à luz. Tanto que eu botei aqui uma setinha para cima para vocês, olha só. Gema apical é o nome desse tecido que fica ali na pontinha da planta. Entre as folhinhas, não sei se vocês já repararam, existem umas pontinhas assim, são verdes. Eu coloquei em laranja ali para vocês só para dar uma destacada. Mas isso geralmente é verde na planta também. Que é a gema lateral ou axilar, de axila mesmo. São aquelas pontinhas, são gemas, são meristemas ali também, tá? Que dão origem aos ramos, às flores, às folhas. É bem uma pontinha verdinha que fica próxima à folha, geralmente. E aí a gente vai ter a gema radicular ou gema subapical. Pode ser dessas duas formas, tá? Subapical ou gema radicular. Ela fica na ponta, olha aqui, da raiz. E aí na ponta da raiz a gente consegue perceber também nas plantas o caliptrogênio, que é bem a pontinha da raiz. Essa forma coifa ou caliptra. É uma parte mais grossa mesmo, que está bem lá na ponta da raiz, que é para ela perfurar a terra. E é uma camada de proteção mesmo que tem naquele meristema, naquelas células ali, tá? Naquele tecido embrionário. E o crescimento, gente, isso aqui é muito comum. Como a gente fala de tecido embrionário, de planta, as pessoas confundem muito o crescimento dessas células. Essas células, elas crescem por mitose, não crescem por meiose, tá? É um tecido embrionário vegetal que cresce por mitose. Coloquei aqui porque isso é muito comum de cair em questões de Enem, questões de vestibulares, e é bem comum dos estudantes errarem, tá? Por isso eu coloquei e ressaltei aqui para vocês. O meristema secundário, como é que ele vai funcionar? O meristema secundário, como eu falei para vocês, ele cresce em largura, ele vai crescer, é aquilo que faz a planta crescer para os lados. São aqueles troncos lenhosos que a gente vê das árvores grandes, aqueles troncos bonitos, né, largos. Como é que a planta cresce assim na largura? Quem é que faz crescer? É o meristema secundário. Ele tem tecido embrionário também nas periferias daquele tronco que fica bem lenhoso, bem bonito. Isso daqui, pessoal, só acontece em quem? Nas dicotiledôneas. Olha só, monocotiledônia não tem meristema secundário, tá? Isso também é uma outra questão de prova que é bem comum de estudante errar. As monocotiledôneas, elas vão possuir o meristema primário. E as dicotiledôneas têm meristema primário e meristema secundário, tá? Então, cuidado com isso daí nas questões. E aí, no meristema secundário, as células, elas são desdiferenciadas. Tia Dindy nunca ouvi falar nesse nome, desdiferenciada. Pois é. O que acontece? É uma célula jovem, que ela vai se diferenciar numa célula adulta lá, tal. E aí ela consegue, a planta, o grande
boom das plantas, a grande mágica das plantas, ela consegue se desdiferenciar. Isso mesmo. O que era adulto volta a ser jovem. Pessoal, imagina se a gente tivesse esse poder de ficar mais jovem cada vez que quisesse, né? Tô adulto, agora eu quero voltar a ter 17 anos, agora eu vou voltar a ter 30, agora eu vou voltar a ter 17. É basicamente isso que as plantas conseguem fazer. Muito bacana isso, né? Isso quem faz são células do meristema secundário dessas plantas. Coloquei aqui para vocês um esqueminha, olha só, vou passar pro lado de cá para vocês verem melhor. É bem legal se vocês puderem, pessoal, copiar esse esquema no caderno de vocês. Como eu sempre falo nos meus vídeos, eu gosto de repetir. Isso é importante, tá? Quando a gente escreve, a gente assimila melhor o conteúdo. Então, dá um print aqui da página, eu vou até sair da frente, copia isso daí tudo, tá? Que vai ser de grande proveito na vida de vocês. E aí, olha só, aqui no meristema primário, isso aqui é um corte, tá? Um corte da planta, e eu tô mostrando pra vocês por dentro como é que é. São só as estruturas do caule do meristema primário, olha só. A gente vai ter a protoderme, que é a parte mais externa da planta, a partezinha mais externa do caule, que vai dar origem à epiderme e anexos daquela planta, tá? Folhas, frutos, enfim. Então é protoderme o nome disso. Tem o meristema fundamental, que aqui dentro vai ter preenchimento de colênquima, esclerênquima e parênquima. Esses três aqui preenchimentos de tecido, eu vou deixar para uma próxima aula que eu vou falar só sobre isso, tá? Na próxima aula da gente. E tem o procâmbio. O procâmbio vai dar origem ao floema primário e o xilema primário. É tudo muito rústico, tudo muito primário, está se desenvolvendo. Lembra que o meristema é um tecido embrionário, né, que está se desenvolvendo? E aí no caule a gente tem aqui, ó, a epiderme, o câmbio fascicular, que ele vai ficar aqui entre o floema e o xilema. Primários, tá? Lembrando que o floema está sempre mais externo e o xilema está sempre mais interno, tá? E aí eu coloquei aqui para vocês no meristema secundário como é que essas estruturas vão se diferenciar. Se a gente for parar para pensar que é uma dicotiledônia, ela vai passar por todos esses estágios aqui no caule dela. Vai começar assim, o tecido embrionário vai se desenvolvendo e a célula vai ficando cada vez mais diferenciada, tá beleza? E olha só então no meristema secundário agora para aumentar a largura dele. A gente vai ter aqui, ó, o felogênio, tá vendo que é essa estruturinha mais interna, que vai ser o câmbio da casca, que vai dar origem ao suber, mais externo, que depois vai dar origem ao floema, e o feloderma, que é mais interno, beleza? Então a gente tem uma parte mais externa e uma parte mais interna aqui, que vai ser o suber e o feloderma. E o câmbio vascular, deu uma apagadinha aqui, mas é o câmbio vascular. O câmbio vascular, olha que bacana, floema secundário, vai ser o verdinho aqui, e o xilema secundário, que vai ser o vermelhinho aqui. Isso tudo vai dar origem nessa parte final aqui. Isso aqui é tipo o final do desenvolvimento embrionário já do meristema secundário em largura, tá, pessoal? Aí a gente tem aqui a casca, que é a periderme, que vai ser dividido nesses três, suber, felogênio e feloderma. No meio aqui em verdinho eu tenho o floema, né? Depois eu vou ter o câmbio vascular, que é esse em preto, e o xilema, que vai estar aqui mais internalizado mesmo nesse meristema, tá beleza? Isso aqui, como eu falei pra vocês, é um corte de caule que vai ter essas estruturas aqui. E aí, pessoal, eu coloquei aqui pra vocês embaixo a raiz. Como é que são as estruturas de um corte de raiz, que é diferenciado. Vocês podem ver que tem um pouco mais de tecidos aqui. E aí eu tenho aqui num meristema primário de raiz e um meristema secundário de raiz, tá? O meristema primário de raiz eu vou ter a epiderme, que é essa parte mais externa, o córtex, que vai ser cheio de parênquima cortical, as estrias de Casperi, que vai ser essa partezinha mais interna aqui, que vai estar recobrindo a endoderme. Mas, eu tô vindo para dentro da planta, tá? Mais internamente a gente tem o periciclo, que são as raízes secundárias, o floema, vaso condutor de seiva, e o xilema também, vaso condutor de seiva, que são cilindros vasculares da planta. Eles vão conduzir seiva bruta e seiva elaborada, tá? E aí, pessoal, olha só, a parte aqui de um meristema secundário de raiz. Aí eu vou ter tudo um pouco mais desenvolvido, como vocês, né, a gente já percebeu que vai ser um pouco mais larga essa raiz. Tem o suber, felogênio e feloderma, que faz tudo parte da epiderme, daquela casquinha da raiz, tá, pessoal? Um pouco mais interno, a gente tem o periciclo. Esse periciclo aqui, ó, é uma camada exclusiva de raiz. Só raiz vai ter esse periciclo aqui. Então, nas questões de vestibular, nas questões de Enem, que vocês verificarem que nas opções tiver o periciclo, tá falando de meristema de raiz, tá?
Se não tiver periciclo, pode ser meristema de caule. Vai ser meristema, desculpa pessoal, vai ser meristema de caule, se não tiver o periciclo escrito, tá? E aí mais interno, floema, câmbio vascular e xilema. São nomes diferentes, eu sei disso, são nomes estranhos, né? Mas não tem jeito, pessoal. Quando a gente fala de histologia vegetal, a gente vai estudar tecido vegetal e não tem outra forma a não ser ler, reler, tentar entender, tentar decorar. São só nomes mesmo, nomes estranhos, eu sei disso, bem estranhos para vocês, difíceis de assimilar. Mas eu coloquei algumas imagens aqui no vídeo, né? Vocês puderam ver essas imagens, eu espero que tenha ajudado no entendimento de vocês. Como eu falei, histologia vegetal, assim como histologia animal, é nome de tecido, não tem jeito. E o meristema, ele tem a gente tem várias camadas do meristema, né? A gente tem várias partes do tecido das células do meristema. E foi isso que eu coloquei para vocês aqui no quadro. Copia, não deixe de copiar, como eu falei, é importante a cópia. Botei bem colorido para vocês conseguirem perceber as diferenças de tecido, tá? Espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha ajudado vocês nesse entendimento de tecido embrionário vegetal, os meristemas. Beijo grande para vocês, até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau!